Quando a gente pensa em riqueza na história do Brasil, uma imagem que costuma brilhar na cabeça das pessoas é a do ouro. Ouro nas minas, nas igrejas, nos casarões coloniais, nos cofres da coroa portuguesa. Mas a verdade é que o chamado ciclo do ouro foi muito mais do que uma fase de brilho e prosperidade. Foi um período de profundas transformações na vida econômica, social, cultural e política da colônia. Foi uma virada de chave que redefiniu as prioridades da coroa, o mapa das cidades, o modelo de trabalho, o fluxo de pessoas e, claro, as desigualdades sociais que até hoje ainda reverberam. Então, senta aí, pega um café ou, quem sabe, um bom mapa do século XVIII e bora entender juntos como o ouro mudou o Brasil colonial. Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Durante o século XVI e boa parte do XVII, a economia colonial brasileira girava em torno do ciclo do açúcar. A produção era voltada totalmente para o mercado externo, principalmente o europeu. Os engenhos estavam concentrados no Nordeste, principalmente em Pernambuco e Bahia. Era um sistema baseado no trabalho escravo africano, latifúndios e exportação. Mas com o tempo, o açúcar brasileiro foi perdendo espaço no mercado internacional. Concorrência das Antilhas, crises de produção, dificuldades econômicas em Portugal, tudo isso foi levando a uma certa estagnação. É nesse contexto que o ouro surge como uma nova promessa de riqueza rápida. As primeiras descobertas aconteceram no final do século XVII, especialmente na região das Minas Gerais, que nem se chamava assim ainda. Grupos de paulistas, os mesmos que já estavam acostumados a vasculhar o sertão em busca de indígenas e pedras preciosas, começaram a encontrar veios auríferos nos rios e serras do interior. O boca a boca se espalhou, a notícia chegou à coroa, e aí o jogo virou. A partir daí, o que se viu foi uma corrida do ouro, gente de todas as partes da colônia e até de Portugal, partindo em direção às minas em busca de fortuna. Homens livres, escravizados, comerciantes, aventureiros, religiosos, todo mundo queria uma fatia desse tesouro. Surgiram vilas praticamente da noite para o dia. O sertão começou a se encher de vida, de comércio, de conflitos, de esperanças e de desesperos. Mas o ouro não significava riqueza para todos. Pelo contrário, desde o início, a exploração do ouro foi profundamente desigual. A coroa portuguesa logo tratou de impor um rígido controle sobre a atividade. Afinal, ela via o ouro como seu, uma riqueza da metrópole que estava apenas sendo extraída por intermediários. Assim nasceram os famosos quintos. 20% de tudo que era produzido deveria ser enviado para Portugal. Isso mesmo, a cada 5 partes de ouro, uma era da coroa, e quem não cumprisse, pagava caro. Para garantir a arrecadação, o governo criou uma série de instituições, casas de fundição, tropas de fiscalização, registros obrigatórios. Era quase um Big Brother colonial. E isso gerava tensão constante entre mineradores e autoridades. Muita gente tentava burlar o sistema, esconder pepitas, sonegar impostos. E quando a arrecadação caía, a repressão aumentava. Esse sistema de cobrança do quinto e de controle das minas mostra como a economia colonial passou por uma transição importante nesse período. Se antes o lucro vinha da agricultura de exportação, agora ele vinha da mineração, e isso exigia outra estrutura. O centro econômico da colônia mudou. O que antes era Nordeste e litoral virou Sudeste e interior. Cidades como Salvador perderam o protagonismo para novas vilas como Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei. Essas cidades não eram simples pontos de passagem. Elas se tornaram centros urbanos sofisticados, com igrejas riquíssimas, obras de arte, produção cultural, comércio vibrante. A mineração trouxe não só ouro, mas também desenvolvimento urbano, arquitetura barroca, literatura, música.
Foi nesse cenário que surgiram nomes como Aleijadinho e Manoel da Costa Ataíde, artistas que deixaram obras marcantes na arte sacra brasileira. Mas, claro que nem tudo era brilho. O trabalho escravo foi a base da mineração, assim como havia sido no ciclo do açúcar. Milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas minas, muitas vezes uns em condições brutais. O trabalho era exaustivo, perigoso, com altíssima mortalidade. Havia também escravos de aluguel, que pertenciam a um senhor, mas eram alugados para outros mineradores, e até escravos que podiam tentar comprar sua alforria, vendendo o que encontravam de ouro além da cota diária. A população nas regiões mineradoras era extremamente diversa: brancos, negros, mestiços, escravizados, libertos, mulheres de várias classes sociais. E essa diversidade gerava um caldeirão social cheio de tensões. Havia conflitos étnicos, raciais, econômicos. E também surgiram espaços de resistência, quilombos, irmandades negras, manifestações culturais populares. Outro impacto enorme do ciclo do ouro foi a reorganização do comércio interno. Como as minas precisavam de tudo: alimentos, ferramentas, roupas, animais, surgiu um forte comércio entre diferentes regiões da colônia. A produção agrícola do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, passou a abastecer as vilas mineradoras. Caminhos foram abertos, rotas criadas. O Caminho Novo e o Caminho Velho são exemplos clássicos de rotas que ligavam o litoral às minas. Esse fluxo de produtos também gerou o crescimento de outras atividades econômicas, como a pecuária e o comércio de mulas, que eram usadas no transporte de carga. Cidades como Campinas, Sorocaba e Curitiba cresceram nesse contexto, servindo de entrepostos comerciais. A coroa portuguesa, claro, ficou riquíssima por um tempo. O ouro brasileiro sustentou guerras, pagou dívidas, ergueu palácios em Lisboa, mas foi um crescimento desequilibrado, baseado na extração e na dependência da colônia. A riqueza concentrada em Portugal não se traduziu em investimentos duradouros no Brasil. E quando o ouro começou a escassear, os problemas vieram à tona. E sim, o ouro acabou. Pelo menos a abundância das primeiras décadas. Já no final do século XVIII, a produção começou a cair. As jazidas mais acessíveis se esgotaram. A exploração ficou mais cara, mais arriscada. A arrecadação da coroa despencou. Foi nesse cenário que surgiram revoltas, como a Inconfidência Mineira, uma tentativa de parte da elite mineradora de romper com Portugal e criar um país independente. A derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados, virou o estopim do descontentamento. Os ideais iluministas que já circulavam pela Europa ou pelas Américas começaram a ganhar força entre os letrados da colônia. A ideia de que o Brasil poderia ser algo mais do que uma fonte de riquezas para a metrópole começou a brotar. Então, quando a gente olha para o ciclo do ouro, precisa enxergar mais do que igrejas barrocas cobertas de ouro e histórias de pepitas nas margens dos rios. Precisamos entender que ali houve uma transformação profunda. A economia colonial deixou de ser puramente agrícola e se tornou mineradora, urbana, diversificada e cheia de conflitos. O Brasil começou a olhar para dentro, para o interior, e a se articular como um espaço nacional, mesmo que ainda sob domínio português. Esse ciclo não durou para sempre, mas seus efeitos moldaram o Brasil por séculos. A desigualdade regional, a concentração de riquezas, a dependência de produtos primários, o uso intensivo do trabalho escravizado, tudo isso tem raízes que passam pelo ouro. E a pergunta que fica é: se o ouro era nosso, por que ele serviu tanto para enriquecer os outros? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a verdadeira história por trás do ciclo do ouro, já fortalece o canal com aquele like maroto, se inscreve
e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta aqui nos comentários, você acha que o Brasil ainda vive sob os reflexos dessa exploração colonial? Quero saber sua opinião. E se tiver sugestões de temas que você quer ver por aqui? Mais ciclos econômicos, revoltas, personagens históricos, manda ver. Esse espaço é para a gente aprender junto, questionar e entender como o passado construiu o Brasil de hoje. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo!